Agora, Marcon, nesse emparedado, né, do emparedamento do Hugo Motta, tem a questão da Carla Zambelli, que é o que a gente precisava tratar hoje, da fala do André Fernandes e como se posicionou o Hugo Motta. São vídeos longos, né, mas a gente, ao longo da programação, talvez até exiba, somando os dois vídeos, algo em torno de 10, 11 minutos, mas eu precisava te ouvir sobre o que aconteceu, o teu relato, né, e as consequências da fala do André Fernandes. É bom a gente. Eu vou contextualizar, até porque eu te fiz em off ontem, Pitoli, e eu acho que é importante que a gente converse sobre isso. O André, para quem não o acompanha, foi quase eleito prefeito lá de Fortaleza, no Ceará, foi uma diferença mínima, e é um cara que cresceu muito, ele é muito forte na rede social. Então, ele ontem, a gente, eu também e outros parlamentares de oposição, estão muito incomodados com a questão do Hugo Motta ter descumprido o que ele prometeu. Porque nós colocamos o nosso capital político a favor do Hugo Motta para elegê-lo, porque ele prometeu algumas coisas para a oposição. Defender mandato, que é o que ele não está defendendo, que é o caso da Zambelli, defender as prerrogativas parlamentares. Hoje são mais de 30 parlamentares respondendo por processo no STF por falas, né, algumas até na tribuna. Prometeu anistia, há dias atrás prometeu que ia pautar o PDL para assustar o aumento do IOF, e ele promete e não cumpre absolutamente nada. Então o saco da oposição já está bastante cheio. E o André ontem disse para a gente, antes ali tinha conversado, ele disse, olha, hoje eu vou falar, marcou na linha ali do que tu também tinha falado, enfim, e vou questionar o Hugo Motta. E ele pediu o tempo pela oposição, que é um tempo regimental, e ele conseguiu pegar a atenção do Hugo Motta, e o Hugo Motta prestou atenção no que ele estava falando. Eu estava, se vocês olharem o vídeo do André, depois vocês vão ver que tem um deputado com uma gravata azul e uma barriguinha, sou eu. Estava ali atrás, acompanhei em loco, né, o que o André fez. Eu tinha visto a barriga, mas a gravata eu não tinha notado. É sexy sem ser vulgar, né? Homem com 38 anos sem barriga também a gente não pode levar muito a sério. Mas enfim, o plenário se calou ontem, Pitoli, que é uma coisa bastante rara de acontecer, para ouvir essa discussão do André, essa inquirição do André, essa fala do André perante o Hugo Motta, que é algo que corre nos corredores, essa insatisfação. O Arthur Lira, ele tinha uma característica, diversos defeitos, mas tinha uma característica de cumpridor de acordos. Ninguém se mantém em Brasília sem cumprir acordos. E eu posso assegurar para vocês que esse descontentamento já saiu do núcleo duro da oposição e já está em outros setores de centro-direita. Eles estão descontentes com o Hugo Motta. Então, essa perda de suporte que ele está tendo vai cobrar seu preço. Mas ele continua mostrando que ele está muito mais alinhado ao governo do que propriamente aos seus acordos. A gente teve ontem também algo importante trazer aqui. O Nicolas entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a instalação da CPI, que é algo regimental, prerrogativa da minoria, já foi decidido pelo Supremo em 2021, e o Hugo Motta entrou com uma falsa verdade, que é uma verdade dele, que não está escrito em lugar nenhum, sobre dizer que tem que cumprir a fila. Olha, na fila está, por exemplo, o abuso de autoridade. Ele vai pautar essa CPI, ele vai abrir essa CPI, ela está ali nos primeiros lugares, o abuso de autoridade, a CPI promovida pelo meu amigo e colega Marcelo Conrado. Ele também não vai. Então, o Hugo Motta, no meu ponto de vista, ele está completamente perdido. Sobre a Zambelli, para complementar, na segunda-feira, ele vai lá na Globo News, que é financiado com dinheiro, a gente sabe de onde, e diz que, olha, o Supremo já decidiu, a gente não tem nada mais para fazer. E aí depois eu acho que, pela pressão do que está escrito na Constituição, que ele tem que pautar, não é uma escolha dele. Ele não pode dizer não, 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 está escrito na Constituição. Ele é presidente da Câmara dos Deputados e ele precisa cumprir a Constituição. E na Constituição está muito claro que parlamentar, para ser preso ou ser cassado, tem que passar pelo plenário da casa. E ontem, depois dessa inquirição do André, a gente teve, então, essa resposta imediata do Hugo Motta, que fez questão de dizer na sua resposta que ele não estava ali mudando de opinião pela pressão do André. Ou seja, ao dizer isso, obviamente, ele está dizendo que está mudando por causa da pressão. Quem entende política sabe do que eu estou falando. Então é um cara bastante perdido, um cara que tem decepcionado muito. E assim, nesse ritmo que ele vai, olha, logo ele não tem mais apreço nem do centro e talvez vai ficar só com a extrema esquerda, com o PSOL ali, que ele faz o que eles querem. Porque de resto ele perdeu completamente sua credibilidade. Fala, Olavo. Marcon, o Flávio Dino faz aí uma cobrança em relação às emendas
e tem uma reação também negativa do Mota. Qual a sua leitura? Olha, a gente precisa explicar para as pessoas como é esse BO das emendas. 80% dos parlamentares na casa se reelegem por causa de emendas. Sustentam suas máquinas eleitorais por causa de emendas. Se você colocar no Google aí, você vai ver dezenas, centenas, se não milhares de problemas com emendas, falando de desvio, de má aplicação do recurso, por aí vai. Eu, como um parlamentar ideológico, seria totalmente favorável que ninguém tivesse emenda, porque seria muito mais fácil para mim me eleger. Então, para mim, emenda, ela nada mais é do que tu indiretamente comprar um voto, né? Porque, por exemplo, tem aí tabela as pessoas entenderem só para contextualizar, tá, doutor Olavo? Tem tabela do SUS que está aí congelada desde os anos 90 para que o parlamentar possa pegar o dinheiro que deveria ir direto para o hospital e vá lá no hospital e entregue a emenda e diga que ele é o salvador da saúde na cidade e isso reverta em votos. Então, quando o próprio Flávio Dino ataca as emendas deste centro, que é a grande maioria no Congresso, que se reelege por causa de emendas, ele está atacando também o status quo, que levou o Hugo Mota a ser presidente. Que quem levou a ser o presidente Hugo Mota é o Centrão. E se ele tirar as emendas ou dificultar agora em pré-ano eleitoral, ele vai dificultar também a reeleição destes parlamentares. Então, quando todo mundo sabe que o Dino é um ministro do Executivo no Supremo Tribunal Federal, ele cumpre ordens do Executivo. Qual que é a grande ideia do Executivo? O Executivo quer pegar parte dessas emendas e colocar para que ele faça essas entregas, porque hoje o Executivo está basicamente engessado. Os parlamentares não vão aceitar isso. Então, neste cabo de guerra, cada vez o governo se enfraquece mais para outras matérias. Fazendo um parênteses aqui sobre a MP que o governo vai mandar, o Fernando Haddad vai mandar acerca de aumento de impostos, o 25º aumento de impostos, né, em 25, 26 meses de governo, aí um pouco mais, um pouco menos. Ele não vai aprovar, não tem voto. Até por isso ele ainda não entregou essa medida provisória, porque não tem voto, essa é a realidade. Então, o governo está muito enfraquecido, essa questão do Dino enfraqueceu muito mais, o Hugo Mota fraco sem cumprir acordo também enfraquece. Então, assim, é um fim de governo Lula, com uma desaprovação de 60%, o centro querendo pular do barco. É um caos que a gente está vivendo. Sinceramente, os próximos meses prometem muita pauta aqui para o teu programa, Vitória.